Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é sobre Janine Ann Jones, que era uma enfermeira que matava crianças. Então já se inscreve no canal, dá like, comenta aqui embaixo alguma coisa legal e me segue nas redes sociais. A Janine nasceu dia 13 de julho de 1955 em San Antonio, nos Estados Unidos. Ela era filha adotiva de Richard Jefferson Jones e Gladys Jones. E ela também tinha 3 irmãos que também foram adotados. Apesar de ser filha adotiva, sempre falavam que ela puxou o gênio do pai dela. Ela era muito mandona, por conta disso ela acabou por ser uma menina solitária na escola. Por não ter amigos, ela vivia na biblioteca, estudando e lendo. Ela perdeu seus 2 irmãos na infância ainda, um por câncer e o outro por causa de uma bomba caseira. Quando ela tinha 18 anos, o pai dela também morreu por causa de um câncer. Algum tempo depois da morte do pai dela, ela reencontrou um antigo colega da escola chamado James Harvey Delaney e acabou se casando com ele. E quando ela completou 20 anos de idade, ela e o marido foram para Geórgia morar e tentar a vida lá. Depois de 2 anos deles vivendo na Geórgia, a Janine engravidou pela primeira vez e deu à luz a um menino, chamado Richard Michael Delaney, em homenagem ao pai. Depois de um tempo, o casal, junto com o filho, retornaram a São Antônio, mas o casamento deles já estava bem conturbado. E a Janine relatava que o marido dela sempre batia nela, sempre agredia ela fisicamente e verbalmente. E por conta disso, ela pediu o divórcio. Então, foi imposta uma medida protetiva contra o James, onde proibia que ele se aproximasse dela e dos filhos. Porém, o casal só ficou nessa rotina por 2 meses, porque depois disso eles optaram por se reconciliar e viver novamente juntos. Mas em 1974, o casal se separou novamente e iniciou mais uma luta judicial que seria bem pior do que a primeira. James estava requerindo mais visitas aos filhos. Janine estava pedindo um aumento na pensão alimentícia. Eles ficaram nessa situação até 1977, onde eles optaram por terminar com isso de forma pacífica, onde nenhum dos dois ficasse magoados. 5 meses depois disso, a Janine estava grávida de novo, porém ela teve alguns affairzinhos ali e não sabia se o filho era do James ou desse outro cara que ela tinha ficado. O nome da filha dela era Heather. Depois que a Heather nasceu, a Janine escolheu entrar para um curso de enfermagem para se tornar uma enfermeira. Ela era ótima aluna, ela era empenhada, ela sabia estudar, ela sabia mostrar que ela sabia. Por conta disso, logo ela assumiu a função no hospital de San Antônio. Tinha 27 anos quando ela conseguiu isso. Porém, como ela tinha esse gênio forte, após 1 ano, ela foi despedida por conta de brigar com médicos e enfermeiros lá de dentro. Um tempo depois, ela entrou no hospital comunitário da cidade. Esse emprego também não durou, ela ficou lá por cerca de 3 meses apenas. Mas a Janine não estava a fim de desistir, ela queria fazer enfermagem, ela queria trabalhar nisso e ela logo assumiu outro emprego. Em 1978, ela começou a trabalhar na ala pediátrica do hospital Exeter Country Hospital. Lá, como ela fazia muito bem a profissão, ela logo ganhou destaque, ela sempre era questionada o que fazer com a criança que entrava no hospital em estado terminal já, então ela sabia reverter essa situação, ela ganhou muito destaque por conta disso, todo mundo queria a participação dela para salvar as crianças. Lá, ela era responsável por aplicar vacina, aplicar remédios, tirar sangue, crianças de todas as idades, mas principalmente de bebês. E como eu já mencionei, ela era famosa por salvar diversos bebês que estavam praticamente mortos. Logo ela assumiu a UTI infantil desse hospital. Só que a fama subiu a cabeça dela e por conta dela ser muito requisitada, ela não aceitava mais críticas, ela não aceitava mais dicas, achava que ela sabia tudo, então ela não queria conversa e ela foi caindo no desgosto dos colegas dela. Ela brigou várias vezes com os colegas dela e por conta disso eles pararam de acreditar nela, eles pararam de chamar ela, eles pararam de querer ela por perto. E por conta dela não ter mais opinião, ela não ter mais o contato com os colegas, a Janine começou a matar bebês. Em vez de salvar, ela matava eles. Em 1981, 10 crianças em condições regulares tiveram mortes súbitas sem nenhuma explicação racional. E em todas essas mortes, a Janine estava presente no leito da criança. Então os médicos começaram a desconfiar, mas eles não podiam acusar nada, porém ela foi demitida desse emprego que ela tinha. Mas ela já estava trabalhando numa clínica pediátrica ali da cidade, e depois de aproximadamente 8 meses em que ela trabalhava lá, as crianças também começaram a morrer. O caso que aconteceu foi de uma menina chamada Chelsea McLean, de apenas 8 meses. Ela foi levada a essa clínica apenas para ver um resfriado. O médico atendeu a mãe, foi conversar com a mãe, enquanto a Janine levou essa criança para mostrar os brinquedos, para entreter ela. Então, de pouco tempo em que a Janine estava sozinha com essa criança,
ela foi atrás da médica falar que a criança teve uma parada respiratória. Mas a Janine estava lá para salvar a criança e ela imediatamente botou uma máscara respiratória nela e ela voltou à vida. 9 meses depois, os pais da Chelsea levaram a criança novamente à clínica para se consultar, fazer as vacinações comuns como a de sarampo. A Janine foi a enfermeira responsável por aplicar essa injeção, porém a Chelsea começou a ter convulsões aleatórias ali. Então, o bebê foi levado para o Hospital São Antônio para ser internado imediatamente, mas no caminho ele sofreu uma parada cardíaca. Foi a própria Janine que contou para os pais do acontecido, mas a doutora da clínica não achou isso normal, então ela investigou a história e pediu para os pais comunicarem à polícia para fazer a exumação do corpo da Chelsea. Depois disso, a carreira da Janine já era, ela foi acusada por homicídio. Em 1984, o julgamento pela morte da Chelsea teve início lá no Texas. A acusação foi apresentada por Dr. Ron Sutton. Ele levou a questão de que a Janine levava as crianças até a beira da morte para salvá-las e receber toda a fama disso. A motivação que ela teria feito isso com a Chelsea era mostrar para aquela clínica que eles precisavam de uma UTI infantil urgentemente. Ela foi condenada pela morte então da Chelsea e foi enviada para o presídio feminino Torlane Monroe Unit, realizado em Gateville, no Texas. E lá ela cumpre a pena até hoje. Apesar dela ter sido só acusada do homicídio da Chelsea, estima-se que ela matou mais de 40 crianças, só que a polícia não tem as provas para poder incriminá-la. Esse vídeo de hoje, se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais e é isso aí.